Mas a gente chega lá na sequência. Vamos falar então sobre o período primeiro, né? A ordem cronológica é onde você vai colocar a sua história acontecendo. Então, falando de período, assim, depois que você, obviamente, e a gente sempre bate na tecla de definição de gênero, construção de protagonista em si, obviamente que você falando de período é algo primordial também, mas um conceito base para a gente definir na nossa história, que você saber quando se passa a sua história, tá? Então, primeiro você vai saber o que é a minha história, aí você vai saber quem está na minha história, ou seja, o protagonista, quem é o protagonista, aí você vai saber onde passa a sua história, tá? E aí, que é a localização, que a gente vai falar logo depois, e o período, que é quando, né? Ou seja, você vai fazer uma história que fala sobre o passado, o linha do tempo e tal, é diferente de você estabelecer um núcleo fechado, que é uma história linear, que é mais fácil de se fazer. Sugiro que vocês vejam um vídeo de estrutura minimalista, não sei se a gente fez minimalista, estrutura clássica a gente fez. Mas tem tipos de estruturas, e a estrutura que mais aborda no cinema, nos quadrinhos, na maioria das literaturas em si, que tem mais público por ser mais fácil de compreender, que é a estrutura clássica, o tempo é linear. Então você já vai estabelecer que a sua história não tem passagens de tempo bruscas assim. Então você vai definir o ano passado, o ano presente, o ano futuro. Pode ser indeterminado? Pode, mas é um probleminha para a estrutura clássica você não saber muito quando se passa. Não é uma regra, tá? Tem filmes excelentes que trabalham muito bem o conceito e você não sabe exatamente qual é a data do filme, tá tudo bem. Mas eu sinto que é melhor quando você determina isso, fica mais clara a mensagem, do que você não colocar, se você quer abordar estrutura clássica. Então, por exemplo, se você vai fazer um filme, uma história no passado, seja, sei lá, Egito Antigo, medieval, você vai definir teu núcleo, como Game of Thrones define, que é uma Terra-média medieval. Ou como sei lá, se você pegar a Múmia, o filme da Múmia é o tempo presente com conceitos antigos, mas não se passa lá. Ele tem flashbacks lá, mas o conceito é o dia de hoje. E é isso que é interessante a gente definir. A gente pode atribuir uma história no tempo presente que tenha consequências de flashbacks muito antigos. Não quer dizer que a história se passa lá, é só um flashback. E a Múmia representa isso. Um flashback antigo, no Egito Antigo, reverbera no mundo de hoje, onde a história começa. E se você pegar o Assassin's Creed, que é um game aí, conceitos de flashback no mundo presente, mas a história se passa no passado. Então é uma coisa para a gente perceber também. Você vê que o que vai definir exatamente se ele é contemporâneo, né, se ele é atual, futuro ou passado, é como você vai ter que pesquisar para construir o visual daquilo. Né? Então, por exemplo, não é porque você está hoje aqui em 2020 e a história do seu quadrinho, filme, livro se passa em 2021 que você está fazendo uma história no futuro. É uma história contemporânea, porque você não teve que fazer projeções sobre o que vai ter em 2021. Né? Não existe essa... Ainda é contemporâneo. E ao mesmo tempo, se você está em 2020 e faz uma história de 2015, você está fazendo uma história contemporânea. Né? Agora, quando você vai fazer uma história de 1920, aí já exige que você faça uma pesquisa de como era a sociedade naquela época. Então, aí sim você está fazendo uma história no passado. O leque é menos aberto, né? Você trabalhar só com o que você... E não quer dizer que você fazer uma história em 1920, você não possa fazer uma ficção científica com alguns conceitos que não existiram na época. Mas algumas limitações você vai ter com aquilo. A sociedade, a política eram de uma forma que hoje não são tão iguais, por assim dizer. Desde as vestes das pessoas. Exato, né? exatamente. Isso aí você vai ter que pesquisar. Exatamente. Por exemplo, se você vai fazer uma história em 1980, vamos supor, e você vai abordar um protagonista, que o conceito do protagonista, ou a profissão dele, ou o hobby,
está muito atrelada ao contemporâneo de hoje, naquela época aí não funciona. Mesmo que você esteja fazendo uma ficção científica, você tem que ter algum tipo de limitação para isso. Tem um exemplo muito bom, se você vê uma história bem futurista, mas ela é no passado, porque é o seguinte, Tron é uma história onde ela fala sobre um game, então dentro do game ela é uma história de ficção científica. Só que ela é no passado, porque você vê as pessoas fora ali, elas estão na década de 80, se não me engano, 70. Então você ainda está precisando ter referências do passado para ver como é que essas pessoas eram, como elas se comportavam e tal. E aí lá dentro do game você tem a liberdade para fazer a ficção científica que você quer, né? Mas ainda assim você fez uma história lá atrás. E então a gente tem esse atual, futuro, passado e, como o Michael falou, indeterminado. Indeterminado é um tempo que não existiu, você vai criar tudo. Como o próprio Michael tinha falado antes, ele é recomendado para aquelas pessoas que já têm um domínio certo de estrutura e tudo, porque entra naquilo que a gente fala da ilha, né? Quando você faz algo indeterminado, um tempo determinado, você não tem referências para pesquisar. Então o seu leque ele é enorme. Cabe a você colocar sentido, né, coerência nas criações que você vai colocar. Então a gente tem muitos filmes que se passam em planetas distantes. E não dá para dizer que é contemporâneo, porque o que existe naquele planeta não existe aqui. Né? Então o cara está criando uma linha de tempo ali indeterminada porque não é futurista, porque não está em 2100, tá agora, mas é em outro planeta onde já existe um rover voador, não sei o que, então você está criando a parada. Então é muito mais difícil, porque cabe a você fazer a coerência, cabe a você criar, e a gente sabe, tá? Vocês, quem escreve já há mais tempo sabe, quanto mais depende de você criar, mais fácil é você se perder, né? Mais fácil é você começar a imaginar coisa que você acha bacana e às vezes não vai entrar no história. E só uma dica também, para quem curte a linha distopia, tá muito atrelado ao futuro, porque já tá... Para quem assistiu nossos vídeos de arquétipo, um arquétipo muito interessante que já está atrelado a qualquer país é que o mundo caminha de mal a pior. É uma projeção. Uma projeção. É uma projeção no futuro. Uma projeção do que está por vir. Que possa ter, e geralmente tem conceitos do presente. Você pode falar de governo, da mídia, a forma como a sociedade lida com essas situações e bota em distopias. Então, o trabalho do futuro é muito interessante para isso. Você criar projeções futuras com alguns conceitos arquetípicos do que está acontecendo hoje com a nossa sociedade. É isso aí. Então, você definindo esse período, você já, é como a gente falou, você já vai começar a entender que tipo de pesquisa você tem que fazer ou que tipo de criação você vai ter que fazer. Né? Se é no futuro, é uma distopia, é uma história futurista como um cyberpunk ou às vezes um Blade Runner, você começa a pesquisar, sei lá, o filme, a história que eu penso é em 2050. Deixa eu pôr no Google, pesquisa simples. Carros em 2050, projeções. Aí você vai começar a imaginar aquilo e ver o que a indústria automobilística às vezes está pensando lá. Se ano passado você vai pesquisar lá, imagens de carros 1900, não sei o que e tal, e começar a pensar. Se é indeterminado, como a gente falou, você vai começar a criar tudo isso com referências. Né? Exato.